Barroso aparece de novo como conselheiro de empresa de Peter Thiel. Pensa só no peso dessa manchete por um segundo. Como é que figuras tão diferentes do cenário político, corporativo e judicial acabam sentadas no mesmo conselho de uma empresa? Bom, é exatamente nessa história um tanto bizarra que a gente vai mergulhar hoje. E se você gosta desse tipo de análise direta e sem enrolação, já aproveita e inscreva-se no nosso canal. Hoje o nosso foco é destrinchar essa aliança institucional inusitada que está no centro do nosso estudo de caso. Vamos lá? Para entender de cara a tensão e o enorme paradoxo por trás desse negócio, a fonte que estamos analisando puxa logo essa citação bem polarizadora do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso: "Nós derrotamos o bolsonarismo". O autor do material pontua isso para mostrar o tamanho do contraste, sabe? De um lado, você tem um magistrado com um discurso abertamente antagônico a uma parte grande do espectro político, e do outro, parceiros de negócios que flertam exatamente com ideias do lado oposto. É um choque de realidades gigantesco. E isso leva a gente direto para esse grupo aqui. A formação desse conselho institucional e financeiro é, no mínimo, curiosa. Dá uma olhada, temos o ministro Barroso, o super renomado advogado Roberto Quiroga, o apresentador Luciano Huck e, entrando com o dinheiro pesado, o bilionário da tecnologia Peter Thiel. A fonte simplesmente expressa um choque absoluto ao ver figuras que ela mesma descreve, com uma certa ironia, como a elite aristocrática socialista de Brasília, trabalhando no mesmo projeto que o Peter Thiel. Não tinha como não chamar a atenção, né? Mas, afinal, quem é o Peter Thiel nessa história toda? O material original o descreve como um bilionário da tecnologia super controverso, um libertário assumido e um dos primeiros a investir pesado em criptomoedas. Mais do que isso, ele é o criador da Palantir, que é basicamente um sistema de vigilância e inteligência de dados em escala global. A análise coloca o Thiel como uma figura bem extrema, inclusive apontando a proximidade dele com o Donald Trump. Eles até contam uma história inusitada de uma entrevista onde o Thiel teria ficado sem palavras quando perguntaram se ele era uma espécie de anticristo. Imagina só. Tudo isso por causa do poder absurdo de vigilância das tecnologias que ele cria. Agora, o que amarra toda essa união improvável é o dinheiro. E não é pouco. O Founders Fund, que é o fundo de investimentos do Thiel, avaliou essa misteriosa startup brasileira na bagatela de 1,2 bilhão de reais. Isso mesmo, 1 bilhão e 200 milhões de reais. A empresa já nasceu praticamente com status de unicórnio. Mas calma aí. O que justifica investir uma quantia tão astronômica, com figuras tão diferentes, em um mercado emergente como o nosso? O verdadeiro negócio dessa empresa explica muita coisa. A resposta se chama Enter, e sinceramente é um retrato fascinante da tecnologia de hoje. A fonte explica que a Enter não é como o ChatGPT, que serve para bater papo ou fazer resumos gerais. Não, ela é uma startup de inteligência artificial desenhada para um problema muito, mas muito específico e real: automatizar e gerenciar departamentos jurídicos inteiros. O grande objetivo deles é ajudar as empresas a sobreviverem ao caos monumental que é o sistema de justiça no Brasil, usando tecnologia de ponta para cortar custos e ganhar agilidade. Mas por que uma IA dessas vale tanto aqui? Para entender isso, a gente tem que olhar para a crítica central que a fonte faz à nossa justiça. O autor argumenta que o sistema brasileiro é absurdamente focado no contato pessoal. Sabe aquela coisa de ter que conhecer o juiz, ter influência, em vez de seguir a letra fria e lógica da lei? Pois é, daí vem a citação de que o Brasil opera como uma grande cidade do interior crescida. Basicamente, as relações de amizade e a burocracia acabam passando por cima da eficiência técnica. E isso gera um custo gigantesco para quem tenta fazer negócio. E além desse tal personalismo, a gente tem as nossas leis. A fonte defende que as empresas no Brasil encaram um cenário legal que beira o incompreensível, que muitas vezes parece não ter pé nem cabeça. E na prática? Bom, na prática, isso cria um ralo de dinheiro inacreditável. As corporações são forçadas a queimar uma verdadeira fortuna só para manter batalhões de advogados e conseguir, no mínimo, funcionar. É um peso enorme nas costas de qualquer empresa que só quer focar em produzir, vender e gerar emprego. O exemplo clássico que o material traz para ilustrar isso é o Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC. A análise faz um paralelo bem direto aqui. De um lado, a intenção original: proteger aquele consumidor mais vulnerável contra os eventuais abusos de corporações gigantescas. Legal, né? Sem dúvida, muito nobre. Só que do outro lado, a fonte aponta o que seria a realidade atual. O CDC teria virado, nas palavras do autor, uma verdadeira mãe para processos frívolos. Ele argumenta que a lei acabou sendo explorada por pessoas com recursos financeiros de sobra,
que processam as empresas, muitas vezes para cobrir seus próprios erros ou distrações do dia a dia. Quer um exemplo prático disso? A fonte conta uma história quase inacreditável para provar esse ponto. Imagina a cena. Magistradas decidem processar uma companhia aérea depois de perderem um voo. Até aí tudo bem, acontece. O problema é que elas foram para o aeroporto Santos Dumont, bem no centro do Rio de Janeiro, sendo que a passagem dizia com todas as letras que o voo saía do Galeão. Quem conhece o Rio sabe, tentar cruzar a cidade na hora do rush é certeza absoluta de perder o avião. E mesmo o erro logístico sendo claramente das passageiras, a fonte ressalta que o sistema ainda assim incentiva que elas abram uma ação contra a companhia aérea. Surreal, não acha? Mas como é que o volume de processos chega a esse ponto? O segredo está no fato de que muitas dessas ações nos juizados especiais não têm custo inicial para quem processa. Ou seja, o risco de entrar com a ação é praticamente zero. É de graça. E para ilustrar o impacto disso, a fonte traz um dado que é de cair o queixo. Essa dinâmica faria com que 90 a 98% de todos os processos do mundo inteiro contra companhias aéreas estivessem concentrados, adivinha onde? Aqui no Brasil. O volume é esmagador. As empresas são obrigadas a contratar escritórios de advocacia do tamanho de estádios e gastar uma fortuna só para mandar alguém para milhares e milhares de audiências. É exatamente nesse cenário de caos total que a inteligência artificial entra jogando pesado. A ideia da startup Enter é romper de vez com esse modelo tradicional. Como? Primeiro, a IA consegue ler e analisar volumes gigantescos de processos em frações de segundo. Depois, ela automatiza aquele trabalho repetitivo, sabe? Redigir petições básicas, controlar prazos e, o mais impactante, ela elimina a necessidade das empresas terem departamentos jurídicos corporativos colossais. É a substituição do esforço braçal em massa por uma máquina incrivelmente rápida e eficiente. Só que tem um detalhe: toda revolução tem seus danos colaterais. A fonte manda a real sobre o impacto disso no mercado de trabalho. Se por um lado essa IA vai economizar rios de dinheiro para as empresas, por outro é uma notícia péssima para os advogados recém-formados. Aquele trabalho braçal de início de carreira, ficar em fila de balcão de fórum, ir em audiência de conciliação super simples, fazer petição de gaveta, sempre foi a porta de entrada para a advocacia. E agora, uma ferramenta altamente eficiente ameaça varrer essas funções do mapa num estalar de dedos. E isso nos traz a um ponto de virada fascinante nessa análise. Como é possível que figuras institucionais e financeiras tão polarizadoras tenham se juntado para criar algo que, sob a ótica da produtividade, é genuinamente benéfico? O autor do material não tenta esconder que detesta as pessoas que estão sentadas nesse conselho. Ele usa palavras fortes, faz comparações super pesadas. Mas a ironia é que ele também torce, e torce muito para que esse produto seja um sucesso absoluto. Por que será que essa contradição faz sentido na cabeça dele? A resposta está na filosofia central do texto original. Olhando por uma lente fortemente libertária, a fonte argumenta o seguinte: o livre mercado tem incentivos que obrigam as empresas a focar no consumidor. Para você ganhar dinheiro de verdade, até se você for o vilão da história, você vai ter que oferecer algo que resolva um problema real da sociedade. Já a política, na visão do autor, funciona de um jeito diametralmente oposto. Os incentivos estruturais da política recompensariam o discurso vazio e o engano, criando um sistema viciado desde a raiz, não importando se as intenções daquelas pessoas são boas ou ruins. A conclusão lógica dessa ideia é muito direta. É a força do mercado, pura e simplesmente, que obriga a geração de um resultado prático e positivo. A fonte conclui que, mesmo desaprovando com força o Barroso, o Thiel, o Huck, o Quiroga, a união desse pessoal todo operando sobre a regra do lucro na iniciativa privada acaba sendo maravilhosa. A expectativa do autor é que essa busca incessante por lucro e eficiência faça esse grupo tão improvável entregar uma tecnologia capaz de consertar um maquinário legal que hoje impõe prejuízos bilionários à nossa economia todos os dias. O que nos leva à grande reflexão final da nossa análise de hoje. Será que a tecnologia de inteligência artificial, financiada e empurrada pelo capital privado, consegue mesmo resolver as falhas gigantescas de todo um aparato jurídico estatal, independentemente da ideologia de quem assina o cheque ou escreve o código? Será que a eficiência fria e calculista dos algoritmos vai dar conta de contornar um sistema cheio de leis confusas e de tanto personalismo? É uma intersecção complexa, delicada e absurdamente intrigante entre tecnologia, mercado e o que a gente entende por justiça no Brasil. Vou deixar essa pergunta provocativa ecoando para você pensar a respeito. Até o nosso próximo estudo.